livro de Jó, no capítulo 1. O livro de Jó fica ali, antes de Salmos. Nós estamos no culto da família, queridos. Todo último domingo de cada mês, nós realizamos aqui na Igreja Evangélica Sem Fronteiras um culto voltado para a família, né? Deus colocou no nosso coração que a família é a base de tudo, né? De uma sociedade mais justa, de uma sociedade melhor, de um ministério melhor. Então tudo nasce na família. E esta noite nós estamos aqui justamente para trazer uma palavra voltada para a família. Todo último domingo de cada mês nós temos uma palavra específica para a família. Quantos acharam o livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 em diante? Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Versículo 16: Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus: 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 18: Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu aos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Versículo 20: Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-o em terra, e adorou. Versículo 21: E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, ok? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, nós estamos, meu Pai, na Tua santa presença, porque esta noite, meu Deus, o Senhor marcou para nós cultuarmos o Teu nome, que é grande, que é bendito, que é magnífico, meu Deus, e nós te pedimos pelo nome santo de Jesus, que o Teu Espírito, meu Pai, através da unção de Deus, ó meu Pai, venha falar aos nossos corações, Pai. Fala às nossas famílias, fala às nossas vidas, e vem nos edificar esta noite pelo nome de Jesus, e tudo aquilo que é contrário, meu Pai, ó Senhor, o Teu agir nas nossas vidas, meu Pai, tudo que é contrário, meu Pai, da Tua unção nas nossas vidas, meu Pai, tudo aquilo que é contrário, meu Pai, a manifestação do Teu poder, meu Pai, a explanação da Tua palavra, Pai, tudo que for contrário nós repreendemos, nós rejeitamos, meu Pai, e declaramos que só o Senhor é Deus das nossas vidas, pelo nome santo de Jesus. A igreja diz amém? Tem impressão que está um pouco alto, viu? Quando eu começar a gritar aqui. tá bom aí? Está muito alto não, né? Queridos, o que nós acabamos de ler foi seguidamente alguém chegando e trazendo más notícias para Jó. Um parava de falar uma notícia e outro chegava, e Jó
nós sabemos que Jó era um homem próspero no Oriente. Nós sabemos que Jó tinha uma vida estável, mas de repentemente Jó entra com a sua família numa crise grande, numa crise que nós não podemos dizer que era uma crise praticamente insuportável de qualquer pessoa passar por uma crise daquela. Quando eu fui pesquisar no dicionário o que quer dizer a palavra crise, crise significa uma alteração repentina no curso de algo, ou um momento decisivo. A vida de Jó estava numa direção, de repentemente entrou algo na vida de Jó e alterou todo o curso da vida de Jó. Uma crise grandiosa. Nesse primeiro momento, eu quero fazer aqui algumas observações com relação à crise. Tá certo? Porque todas as nossas famílias, todos nós, estamos sujeitos, como Jó, repentinamente viram uma crise sobre a nossa família. Então eu quero falar um pouco aqui, algumas observações com relação à crise. Em primeiro lugar, crise, ela pode vir, ela pode acontecer com todos os casais, com todas as famílias, inclusive com aqueles que são tementes a Deus. Porque quando a gente olha para o livro de Jó, no capítulo 1, a primeira coisa que Deus diz, que Jó era um homem sincero, era um homem reto, era um homem temente a Deus e se desviava do mal. Então era um homem reto, era um homem temente a Deus, era um homem que orava a Deus, era um homem que estava na presença de Deus, e de repente veio uma crise sobre aquela família. Nós não estamos isento de passar crises. É lógico que as doutrinas que são pregadas hoje no nosso meio diz que o crente não pode sofrer, que o crente não pode adoecer, que o crente não pode passar crise, né? Mas o que a Bíblia nos instrui é outra coisa, que nós estamos sujeitos a passar momentos de crise. Segundo observação, que a crise acontece em todas as classes sociais. Não é só o menos favorecido que passa a crise, não. Não é só o menos favorecido que passa a adversidade no seu lar, não. Jó era um homem rico, como diz também aqui no começo do livro de Jó. Se nós formos ler aqui, queridos, os bens que Jó tinha, diz que o seu gado, versículo 3, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Era muito rico Jó. Naquela época, a riqueza de um homem, era contabilizada pelos animais, pelos servos que ele tinha, porque o que valia naquela época era isso, Se nós sabemos que os camelos, os jumentos transportavam mercadorias naquela época. Se a gente fosse comparar com os dias de hoje, Jó seria a maior transportadora do Oriente, pela quantidade de camelos, pela quantidade de jumentos. Então Jó era muito rico. Então quer dizer que em qualquer classe social pode vir a crise. Não é só nos menos favorecidos, não. E por último, com relação à crise, crise, ela não escolhe o dia para chegar. Quando nós lemos aqui no versículo 13 do texto que nós lemos agora há pouco, diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estava tudo alegre, estava uma festa, estava tudo em paz, estava tudo bem. Foi o dia que a crise chegou, A crise, ela não marca o horário, ela não marca o dia, e nós estamos sujeitos a passar por uma crise. E a família de Jó, nós lemos, ela passou uma grande crise e sofreu principalmente em 5 áreas que nós estamos sujeitos, as nossas famílias, a nossa casa está sujeita a passar também.
E muitos desta casa, muitos filhos de Deus, passam nessas áreas que Jó passou. Primeiro, na área financeira, Jó perdeu tudo. Jó perdeu toda a sua criação, né? Seus animais. Ali Jó praticamente foi à falência. Entrou uma crise financeira grandiosíssima dentro da sua família. Nós, nos nossos dias, e aqui eu quero abrir um parênteses, nós podemos passar assim, haver uma fatalidade, e nós passarmos uma crise, adentrar na nossa família. Amém? Olhe para mim, em nome de Jesus. Mas também, eu quero contrapor, porque há um outro ponto que nós devemos atentar. Porque muitas vezes as nossas famílias também entram numa crise, mas não por uma fatalidade. Muitas vezes porque nós não sabemos administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Muitos casais, nós já pregamos aqui, inclusive, que um dos maiores problemas entre casais é a questão financeira. Não é o principal, mas é um dos principais. O que há de casais hoje, queridos, que discutem e discordam por causa de finanças, é grande. É grande. Porque só por um motivo não há concordância no casal. Um faz uma coisa de um jeito, outro faz uma coisa de outro jeito, não conversam e no final das contas, no final do mês, as contas não batem. Um exemplo, eu ganho 2.000 e eu vou aqui no meu rumo, eu sou o chefe da casa, gasto 1.500. Eu ganho 2.000, sobra 500 aí. Só que minha esposa vai pelo outro lado e gasta mais 1.000. Final das contas, quando a gente vou receber o dinheiro, vamos fazer aqui, o que a gente tem para pagar? Que é um outro erro, não se organiza, não se bota no papel, é só aqui, isso aqui é enganoso que só. Não bota no papel, não, eu gasto tanto ali, eu gasto 200, não, eu ganho tanto. Aí no final do mês, na mente, ainda está sobrando dinheiro. Mas quando você vai estar no papel, está faltando e é muito, meu amigo. Aí minha esposa gasta mais e eu gasto mais. Aí no final das contas, vamos pagar as contas o quê? Aí começam as discussões. Por que você gastou isso? Por que você passou disso? Aí ela, é você, e eu é você. E começam as discussões. E isso, queridos, tem separado casais, tem trazido adversidade. Isso tem trazido confusão para os lares. Tem trazido crise financeira sobre as famílias. Amém? E qual o remédio? Concordância. Vamos sentar aqui. Esse mês nós vamos gastar isso. Nós temos que pagar isso, isso, isso. Qual é a nossa prioridade? Primeiro isso, depois isso. Então vamos investir primeiro nisso. Eu tenho certeza que no final do mês as contas batem bem casadinha. Amém? Né? Então, queridos, Jó, a primeira crise que entrou na família de Jó foi das finanças. Veio um vendaval lá, meu amigo, levou todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, foi à falência. Segundo, outra crise que entra nas famílias, a saúde. Jó perdeu sua saúde, né? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Quando nós nos casamos, quando você vai até o altar para receber a bênção de Deus através da vida do sacerdote, você diz com toda a empolgação do seu coração. Quando a gente faz casamento, a gente até afasta o microfone, porque o camarada diz assim com a convicção, na doença ou na saúde, até que a morte nos separe. Eu disse, rapaz, que benção. Mas meu amigo, quando entrar a enfermidade, seja dessa maneira, né? A gente entende que tem pessoas que têm tendências, né, a adoecer,
Sabemos, mas isso também tem abalado casamentos. Quando a saúde envolve, então, a questão, né, que a mulher não pode cumprir todas as suas atribuições. Quem é santo aí entende o que o pastor estava pregando? Amém? Ninguém entendeu? Principalmente os homens, né? Às vezes tem enfermidade que é necessário, né, a esposa ter um tratamento que os homens têm que entender. Amém? Quem entendeu a revelação? Pregar de domingo é assim, queridos, é por revelação, viu? Só entende quem é muito santo. Né? Porque a gente é uma questão que a gente não pode estar. Então, queridos, o homem tem que entender, né? O homem tem que entender. Então, nesse momento aqui também, na família de Jó, entrou o problema da saúde. Jó teve uma crise também com os seus filhos, e aqui foi uma crise grande, porque os filhos morreram. Muitos de nós temos crise na nossa família com filhos, né? Não é com relação à morte, mas com outros diversos problemas, mas também gera crise na família. Também, esta família aqui, perdeu todos os seus amigos. Apareceram 3 amigos lá para acusar, mas os outros amigos sumiram tudo. Quando Jó ficou liso, quando Jó perdeu o que tinha, aí, meu amigo, procurou os amigos, tudo tinha sumido. Ok? E, por último, uma outra crise que entrou nesta família, foi a crise no casamento de Jó. Sabe por quê? Porque a sua mulher ficou com a alma tão amargurada, que ele mandou ele amaldiçoar a Deus, né? E aqui também se instalou uma crise no casamento de Jó. Ok? E esse aqui não é o único exemplo, né, na Bíblia que nós temos de famílias em crises. Muitas famílias na Bíblia passaram crise, como Lázaro, né? Quando as suas 2 irmãs, Marta e Maria, tiveram que enfrentar aquela crise da perda de Lázaro. Jairo, quando sua filha teve uma enfermidade que ficou doente e faleceu. E muitos outros exemplos que eu não vou me deter aqui, queridos. Então, queridos, a família tem sido um alvo nos dias de hoje de grandes crises. Grandes crises. Muitas famílias vivem grandes crises. E essas crises têm levado a muitas famílias ao desespero, muitas até ao fracasso. Mas eu quero dizer para você que ainda há um jeito de nós vencermos as crises. Eu quero dizer para você que é possível vencer todas as crises, essas que eu falei aqui, e muitas outras. É possível nós vencermos as crises no seio da nossa família, através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, queridos, eu quero aqui ainda mostrar para você que há alguns causadores que também trazem crise para o meio da nossa família. Talvez você já saiba, mas eu quero citar novamente aqui, para que a gente possa, a partir desta noite que nós vamos já orar pelas famílias, estar orando para que esses causadores de crise não entrem nas nossas famílias. Tá ok? E serve para nossa vigilância também, para que a gente venha vigiar, para que esses causadores não venham trazer a crise para dentro dos nossos lares. O primeiro dele, que causa crise nos nossos lares, é o diabo, queridos. Nós sabemos muito bem que o diabo, o primeiro objetivo dele foi destruir uma família, Adão e Eva. A primeira ação dele foi buscar destruir aquele casal. E de lá para cá, ele tem feito isso constantemente, queridos. A função do diabo é matar, roubar e destruir. Ele tem separado casais, ele tem desviado filhos do seio da família. Ele tem feito, queridos, famílias viverem em constante contendas. Ele tem feito, queridos, famílias verdadeiramente fracassarem, famílias se acabarem,
famílias se desestruturarem, o que nós vemos na mídia todo dia é famílias em crise, é famílias se acabando, é pai contra filho, filho contra pai, como diz na palavra de Deus. Mas isso, queridos, nós temos que fechar esta porta para o maligno, que é o diabo. Segundo causador de crise, os invejosos. Os invejosos. Tem tanta pessoa, queridos, que não pode ver uma família feliz. A pessoa que não pode ver casamentos felizes. A pessoa que não pode ver filhos bem criados. Há pessoas que não podem ver famílias servindo a Deus, unidas. Há pessoas que não suportam lhe ver saindo com a sua família de domingo para vir louvar a Deus. Os seus filhos estão seguros, os seus filhos não estão na droga, os seus filhos estudam, os seus filhos têm responsabilidade, e as pessoas odeiam isso. Os invejosos. O que há de pessoas, queridos, tentando separar casais, destruir casamentos. O que há de pessoas tentando derrubar lares, também pode trazer crises. Outra classe que pode trazer crises para nosso relacionamento, aí não vem de fora, pode nascer dentro mesmo do casamento. São os murmuradores. Amém? Queridos, dentro de uma família, se há alguém que murmura por tudo, isso sempre vai gerar crise dentro do casamento. A Bíblia diz que é melhor você morar no canto de um telhado do que com uma mulher rinchosa. Você sabe o que é uma mulher rinchosa? Mulher que reclama direto. Tem uma questão lá também que a Bíblia diz que é igual uma torneira pingando. Tuco, 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 tuco. O camarada sai para trabalhar e a mulher, tá faltando isso, por que tu não fez isso? Aí o cabo vai trabalhar, passa o dia ouvindo barulho de máquina, tom, 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 tom. Quando o cabo chega, vou descansar. Quando abre a porta, a mulher, meu amigo, não tem quem aguente. Calma, eu vou chegar lá. Eu vou chegar, tenha calma. Não se aveste, não. Eu vou aqui os dois pontos, né? Os 2 pontos, tenha calma. Então, queridos, não há quem não aguente. Murmuração não tem quem aguente, né? Não tem quem aguente. Ou acontece 2 coisas: ou o camarada compra um abafador muito bom, né? Ou acontece o pior, né? Por outro lado, meus amados irmãos, né? Também não tem como a amada irmã, né, com os seus lábios que foram criados para louvar a Deus e glorificar a Deus, ficar calada muitas vezes, se o camarada não faz nada dentro de casa. Se a torneira está pingando e o camarada não quer suar as suas mãos para ir ajeitar. Se a goteira na casa passa a noite molhando o colchão da irmã, e ela já te falou 10 vezes, meu irmão, e você não se mexe. Se o camarada, rapaz, até mesmo para mudar um móvel de um lado para o outro, ele tem que pagar o vizinho para vir mudar. A mulher, ela quer dentro de casa uma segurança, um provedor. E quando não tem, aí... Então, há os 2 lados, né? Mas, cuidado com a murmuração. Outro ponto que pode trazer a crise para dentro do lar: aqueles que são cegos espirituais ainda, ou seja, aqueles que ainda não tiveram a revelação de Jesus Cristo. Se há, muitas vezes o homem é casado com uma mulher que ainda não é cristã, ou a mulher com um homem que não é cristão,
ele não vai entender muitas das coisas. E aí tem que ter sabedoria, né, daqueles que entendem o Evangelho, ok? E por último, queridos, sabe o que pode trazer crise para dentro dos nossos lares? Você quer saber o último ponto? Sabe o que pode trazer crise para dentro dos nossos lares? Bata aqui em você, eu mesmo. Eu mesmo. Eu posso levantar uma crise dentro do meu lar. Eu posso, por falta de vigilância, por falta de mais buscar a Deus, nessa época de tecnologia, eu posso instalar uma crise dentro do meu lar. E eu quero fazer um alerta aqui para a igreja. Tenha cuidado com o WhatsApp. Tenha cuidado, meu querido. Você que é homem, você que é mulher, tenha cuidado com esse instrumentozinho, com essa ferramentazinha da internet. Tá ok? Cuidado com quem você conversa. Qual o assunto que você está conversando? O que você está falando? Tenha cuidado. Tenha cuidado porque essa ferramenta, ela é muito útil. Nós utilizamos muito internet, Facebook, WhatsApp eu não quis nem quero não, porque... Mas tenha cuidado com as conversas. Não deixe a crise entrar no teu lar. Não deixe a crise entrar no teu casamento. Depois não jogue essa conta para cima do diabo não. Viu? Não jogue essa conta para cima do diabo. Não jogue essa conta para cima da igreja. Não jogue essa conta para cima do pastor. Não. Isso aí são coisas que os cristãos individualmente têm que ouvir o que Jesus disse lá no Evangelho. Vigiai e orai. Se não vigia, não ora, e depois vem a crise para o seu lar, não vai jogar para cima do diabo não. E nem para cima da igreja ou do pastor não. Ok? Quando a gente fala, queridos, né, em crise, a gente está falando aqui de vários fatores, várias coisas. No caso aqui de Jó, né, a gente vê mais na frente aqui, que a mulher dele manda ele amaldiçoar a Deus e morrer. Uma das coisas que tem aprofundado a crise no nosso meio da família é a amargura, corações amargurados, né? Isso a gente tem que ter muito cuidado, queridos. Falta de perdão. Isso aqui nós falamos quinta-feira sobre isso aqui, né? Quando a gente tem um coração amargurado, a amargura é um veneno. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Preste atenção aqui para mim. A amargura é um veneno que você toma pensando que o outro é que vai morrer, viu? Então tenha cuidado. Libere perdão. Não fique com o coração amargurado, não fique com o coração azedo diante de Deus, não. Raiva, hostilidade, né? Essas coisas só trazem crises para o casamento. Agora nós falamos que é relação a crise, né? Você já sabe o que é uma crise, amém? Agora eu quero falar aqui com vocês algumas coisas, as lições que nós podemos tirar da crise. Nós estamos sujeitos a passar crise, amém? Estamos sim. Mas se eu entrar numa crise, eu posso tirar lições no meio da crise. A primeira coisa, queridos, eu tenho que entender que quando eu estou numa crise, ela vai me mostrar outros horizontes e vai abrir a minha mente para ter uma expectativa espiritual diferente. Sabe por quê? Eu não sei se tem alguma família aqui esta noite que está passando uma crise, mas em primeiro lugar eu quero que você esta noite abra os seus horizontes, porque em primeiro lugar a palavra diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas, quando diz todas, são todas, inclusive as crises, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Se você está passando numa crise, você vai tirar lições daquela crise. Alguma coisa Deus quer te mostrar
porque você está passando por aquela crise. Mas uma coisa eu te digo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é um crente sincero, se você anda em justiça diante de Deus, mas está passando uma crise, fique firme, vá em frente, você vai vencer essa crise, porque esta crise Deus quer te mostrar alguma coisa, esta crise Deus quer trazer uma lição para a tua vida, esta crise vai te fazer crescer mais, esta crise vai fazer com que você, mais na frente, venha ser usado para instruir a outros, para testemunhar a outros, e para que as pessoas possam ver que Deus a qual tu serves é um Deus grande, porque o nome dele vai ser glorificado. Quando você sair dessa crise, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluias! Aplauda o Senhor Jesus. E é por isso que as crises, elas nos tornam mestres da vida. Elas nos tornam mestres, queridos. Cada crise que nós vamos passando, lutas, adversidades, ela vai nos fazendo ficar mais fortalecidos em alguma área da nossa vida, mais sábios. Aqui no Brasil não acontece isso não. Mas vai lá no Japão, vai lá nos países do Oriente, como eles valorizam os mais velhos. Por quê? Porque eles têm experiências. Porque eles já passaram por tudo que nós estamos passando. E eles têm a calma. Hoje eles têm o discernimento. Hoje eles são mestres. Eles têm calma. Se eles for passar por uma crise que nós estamos passando agora, eles passam pela sabedoria, pelo aquilo que eles já passaram. Eu me lembro que quando eu era militar, um sargento uma vez pegou um camarada lá querendo ser esperto. E o sargento chamou ele: vem cá, meu filho. Rapaz, tu pensa que o que tu está fazendo aí eu não já fiz quando fui aprendiz, não? Tu acha que eu não já sei tudo que tu pensa e que tu quer fazer, não? E tu querendo me enganar, rapaz. Né? Tem experiência. Já sabe tudo. Porque ele passou tudo aquilo. Uma outra coisa, queridos, que eu posso tirar de lição em meio à crise, sabe o que é? É que nas crises que nós passamos, em meio às crises, ela serve para nos revelar os verdadeiros amigos. O que foi que aconteceu com Jó? O que era de amigo, meu amigo, sumiu. É no meio das crises que você, sua casa passar, ali vai ser selecionado quem são seus amigos. Quem são aqueles que vão passar com você no fogo? Quem são aqueles que vão passar com você na prova? Porque quando tu está bem, quando o Jó estava lá fazendo churrasco, a casa era cheia de amigos. Quando o Jó mandava o empregado matar um boi lá e faz um churrasco aqui, meu amigo, a casa era cheia. Mas quando entrou a crise, meu amigo, sumiu todo mundo. Apareceram 3 para acusar Jó. É porque você está em pecado, rapaz. É porque você é culpado. Então a crise, a lição que eu posso tirar da crise também, é que ela vai revelar quem são nossos amigos. O amigo da família, né? O amigo que vai aconselhar, o amigo que vai tentar reverter a crise junto com você, o amigo que vai chorar com você, o amigo que vai comprar a sua briga, o amigo que vai chegar para você e dizer assim: olha, meu irmão, hoje você está por baixo, mas pode contar comigo, que eu estou com você, eu vou passar com você essa adversidade, nós vamos passar junto. O que você estiver precisando e eu tiver, é seu. É na crise que nós vamos ver quem são os verdadeiros amigos. É uma peneira. E por último, queridos, agora que nós entendemos o que é a crise no meio da família, como tirar lições da crise, eu quero lhe dizer como você vencer as crises familiares. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, marca aí esse texto. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. A primeira coisa que eu devo fazer para vencer as crises no meio da minha família. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Perdão, 2 Coríntios. Amém?
2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Quantos acharam? Para mim vencer a crise, a primeira coisa que eu tenho que fazer, queridos, é recordar as promessas de Deus para nós, para a minha família, porque a palavra de Deus diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, ok? Então a primeira coisa, meu irmão, quando você estiver no meio da crise, se lembre das promessas de Deus para você. Se lembre das promessas de Deus para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento. Não se afaste das promessas de Deus, porque todas as promessas de Deus são nele um sim. Jesus Cristo, se ele prometeu, ele vai cumprir. Mesmo que a crise adentre, mesmo que tudo fique contrário, mesmo que você não veja a saída, mesmo que as circunstâncias estejam vindo muito forte contra a sua vida e a sua família, se lembre nas promessas de Deus. Tire os olhos da circunstância e olhe para a promessa de Deus. Se Deus prometeu que eu e minha casa vamos servir o Senhor, vai ser assim. Se Deus prometeu que a minha casa vai ser uma casa de bênção, vai ser. Ou está tudo virado ao contrário, a adversidade está grande, mas eu vou professar a palavra de Deus. Olha, o Senhor me prometeu que a minha casa é um lugar de bênção. Eu não aceito o que eu estou vendo, eu não aceito essa situação, porque eu fico com a promessa de Deus, porque eu creio que a promessa de Deus vai se cumprir na minha casa, na minha família. Não aceite o contrário. Se firme na promessa de Deus. Se firme na promessa de Deus. Leia a palavra, leia com olhos espirituais, esperando que Deus venha falar com você. E quando Deus falar, segure aquela palavra, creia no seu coração, porque a Bíblia aberta é Deus falando, não esqueça. Então se firme nas promessas de Deus. Se Deus está prometendo, meu irmão, Ele vai cumprir. Se Deus, Ele tem promessa para a tua família, que tem, Ele vai cumprir. Embora você não esteja vendo. Pastor, porque você não conhece o meu marido, ele é uma bênção, pastor. Pastor, eu não sei mais o que eu faço, pastor. Eu tenho orado tanto de dia e de noite. Mas se a palavra de Deus pede para você ficar firme, que um dia você vai alcançar a tua vitória, para você confiar em Jesus, para você dar bom testemunho, para você continuar intercedendo, continue, porque vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Eu sou um testemunho disso. Porque muitos aqui sabem o testemunho da minha esposa. Quando ela, nos caminhos do Senhor, eu afastado, eu mandava ela ir comprar aquelas, como é o nome? Celular, né? De cachaça. Bichinha ia lá morrendo de vergonha, rapaz. Compra a carteira de derby. É meiota, né? Meiota. Graças a Deus, nem me lembro mais dessas coisas. Vai lá, compre. A bichinha aí na bodega. Trazendo escondida, morrendo de vergonha. Escondia aqui o cigarro, escondia a cachaça aqui. E vinha: Senhor, essa aqui vai ser a última, Senhor. Ele é um servo teu, Pai. Vai ser a última, Deus. Eu não aceito isso aqui não, Deus. Né? Tinha promessa na vida dela. E para a glória de Deus, ela se agarrou com as promessas do Senhor e tem se cumprido cada dia mais na vida dela e na minha vida, porque o Deus a qual prometeu, Ele não nega, o Deus a qual prometeu, Ele não mente, o Deus a qual prometeu é um Deus grande, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus a qual nós servimos, é o Deus que está com o ouvido inclinado para nossas orações, é um Deus que responde às nossas orações, se nós confiarmos na sua palavra. Amém? Então a primeira coisa, eu quero vencer a crise, eu não vou olhar para a crise não, eu vou olhar para Deus, para as promessas dEle, para a minha vida. Por que a gente às vezes não vence as crises? Porque eu fico com os olhos parados na crise. Eu fico esperando que a crise acabe, olhando para ela. E eu não posso olhar para ela, eu tenho que olhar para Deus. E sabe por que muitas vezes a esposa não se converte, o marido não se converte? Porque ao invés de eu estar falando com ele, eu tenho que falar com Deus. Eu falo com ele, mas não vai adiantar muito. Mas eu tenho que começar a falar com Deus.
que esse sim resolve todo e qualquer problema. Amém? Segundo, para resolver as crises familiares, eu tenho que conservar o entusiasmo. Ninguém vence nada desmotivado. Ninguém vence nada desanimado. Se eu não conservo o meu entusiasmo, a minha fé em Cristo, eu não vou vencer nada, meu irmão. Como é que um crente, crendo nas promessas de Deus, crendo na palavra de Deus, vai para uma crise já como um derrotado, né? Um crente Oliver, você sabe o que é o crente Oliver? No meu tempo, né? Eu acho que tem alguém aqui do meu tempo. Os desenhos animados eram diferentes, né? Tinha o Leão da Montanha, tinha o Oliver. O Oliver era uma hiena, porque a gente sabe que hiena é aquele animal que ri muito, né? Mas só que essa hiena aqui era todo tempo murmurando. Ó céu, ouvido, ó Deus. Ela andava desse jeito, cabeça baixa, encurvada, e todo tempo dizendo isso. Ó céu, ouvido, ó Deus. O Oliver, né? O nome da hiena, do desenho. A gente não pode andar assim, queridos. Nós temos que nos automotivar, temos que ser entusiasmados com as coisas de Deus. Eu tenho que ir para a presença de Deus, eu tenho que orar a Deus, já crendo que eu vou receber. Porque senão não adianta, queridos. Eu tenho que eu gerar em meu coração, através da palavra de Deus, a fé. Eu tenho que olhar um versículo aqui e absorver ele em fé no meu coração e começar ele com fé. Eu tenho que começar a pedir a Deus, respaldado pela palavra, com fé. Não desanimado, pensando que já perdeu a guerra. Não esqueça quem você é. Você é um filho de Deus. Olha, não esqueça que mesmo que tivesse só você no mundo, Deus te ama tanto que se fosse só você, da mesma maneira Deus mandaria Jesus Cristo para morrer por você, porque Ele lhe ama, Ele nos ama de uma maneira tal, que aquilo que Ele tinha de mais precioso era o seu Filho, e Ele enviou para morrer por nós, porque Ele nos ama. E muitas vezes nós estamos sem fé, muitas vezes nós estamos desanimados. Eu sei que nós somos humanos, e muitas vezes nós passamos lutas, passamos dificuldades, mas nós temos que buscar um entusiasmo em Deus, nós temos que buscar o entusiasmo na sua palavra, nós temos que buscar o entusiasmo em oração, nós temos que buscar o entusiasmo, é nele, amém, queridos? Então, queridos, nós temos também, para vencer a crise, crer de todo o nosso coração em Deus, não só pela boca, né? João 11:40 diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Jesus disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus, né? Quarto, para vencer a crise, olha, presta atenção aqui. Para vencer a crise, seja paciente. Seja paciente. Né? Tem crises que são mais longas, tem outras que são mais curtas, Deus é que sabe. Mas seja paciente, atravesse esta crise com paciência. Não faça que nem um rapaz que for orar para Deus por paciência, né? Senhor, me dá paciência, mas tem que ser agora. Como é que um camarada desse quer paciência? Tem pessoas que é assim, né? Ora para Deus, mas quer na mesma hora. Então a gente tem que exercitar, né, a paciência. Aí sim vem aquele ditado: tenha a paciência de Jó, porque esse teve paciência, viu? Esse teve paciência. E a gente passa as crises, queridos, e às vezes a gente se desespera, né? Mas tenha paciência, ok? No Salmo 37, versículo 7 ao 9, diz assim a palavra de Deus, eu vou ler para você. Salmo 37, diz assim a palavra de Deus, do versículo 7 ao 9.